Nesta aula, vamos aprender como calcular uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Para utilizarmos a fórmula de Bhaskara, toda equação de segundo grau deve estar escrita da seguinte maneira: ax² mais bx mais c igual a zero. Equação reduzida ou normal do segundo grau. Os coeficientes dessa equação são os números que ocupam o lugar de A, de B e de C. O coeficiente A é o número que multiplica x², o coeficiente B é o número que multiplica x e o coeficiente C é o número que não multiplica nenhuma incógnita. Aqui nós temos a fórmula de Bhaskara: x igual a menos b mais menos raiz de b² menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Vejam que do lado esquerdo da tela a fórmula está completa. Do lado direito temos essa mesma fórmula, porém dividida em duas etapas. Na primeira etapa, delta, letra grega delta, igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O delta é o discriminante, é a expressão presente dentro da raiz da fórmula de Bhaskara. Neste caso, nós calculamos primeiro os valores que estarão dentro da raiz e depois continuamos com x igual a menos b mais e menos raiz do discriminante do valor encontrado em delta dividido por 2 vezes a. Vamos ver como isso funciona em um exemplo. Temos aqui a equação de segundo grau: 2x² mais 4x menos 6 igual a zero. A primeira coisa que devemos fazer é identificar os coeficientes, saber quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Pois o método resolutivo de Bhaskara apenas exige que o valor numérico de cada coeficiente seja substituído na fórmula de Bhaskara. Observando qual o número que acompanha x², sei que A é igual a 2. O número que acompanha x é mais 4, portanto, B é igual a 4. E o número que não acompanha nenhuma incógnita é menos 6, portanto, C igual a menos 6. Vamos ver agora como resolver essa equação de segundo grau. Se vocês quiserem utilizar a fórmula completa, vocês podem. Eu, neste momento, vou dividir esse processo em 3 etapas. Na etapa 1, nós vamos calcular o discriminante. Calculando o valor numérico de delta, conseguimos discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira: se o delta for menor que zero, então a equação não possui resultados reais. Se o delta for igual a zero, a equação possui apenas um resultado real, ou possui 2 resultados iguais. Se o delta for maior que zero, então a equação possui 2 resultados distintos reais. Vamos agora calcular o discriminante, substituindo A, B e C pelos seus valores numéricos na fórmula. A fórmula é delta igual b² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, temos delta igual a 4², que é o meu B, menos 4, que é da fórmula, vezes 2, que é o A, vezes menos 6, que é o C. Feito isso, temos aqui uma expressão numérica para calcular. 4², lembro a vocês que é 4 vezes 4, portanto, 16. Menos 4 vezes 2 vezes menos 6. Lembrando que temos aqui a regra de sinais da multiplicação para darmos conta. Menos 4 vezes menos 6, mais, certo? Como este 2 não tem sinal, ele é positivo, portanto, nosso resultado será positivo. 4 vezes 2 vezes 6 é igual a 48. Temos, então, que delta é igual a 16 mais 48. Delta é igual a 64. Já calculamos o nosso discriminante. Segunda etapa. Vamos substituir agora o valor encontrado para o discriminante e os coeficientes na fórmula de Bhaskara. A fórmula é x igual a menos b mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes a.
Substituindo, temos então x igual a menos 4, que é o b, mais menos raiz de 64, que é o delta, sobre 2 vezes 2, que é o nosso a. Resolvendo essas operações, temos menos 4 mais e menos 8, que é a raiz de 64, sobre 2 vezes 2, 4. Então, menos 4 mais menos 8 sobre 4. Resolvemos essa parte. Vamos agora para a nossa terceira e última etapa. Vocês perceberam que na fórmula de Bhaskara tem o sinal mais menos? Esse sinal indica que devem ser realizados 2 cálculos. É comum nomear cada um desses cálculos de x', x2', ou x1 e x2. Nessa terceira etapa, vamos apenas continuar o que já iniciamos. Nós já chegamos na fórmula com x igual a menos 4 mais menos 8 sobre 4. O que faremos agora é que no x' vamos considerar apenas o mais 8 e no x2' apenas o menos 8. Teremos então como x1 ou x' igual a menos 4 mais 8 dividido por 4 e x2', menos 4 menos 8 dividido por 4. Vamos resolver primeiro x'. Menos 4 mais 8 mais 4 dividido por 4, 1. X' igual a 1. Vamos calcular agora o x2 ou x2'. Menos 4 menos 8. Devo 4 e devo 8. Devo 12, portanto, menos 12. Menos 12 dividido por 4, menos 3. x2 igual a menos 3. Temos aqui os valores que são a solução dessa equação de segundo grau. 1 e menos 3. Chamamos o resultado de solução, ou dizemos que encontramos as raízes de uma equação de segundo grau. As raízes dessa equação de segundo grau seriam 1 e menos 3. Veremos agora um segundo exemplo. x² menos 3x menos 4 é igual a 0. A primeira coisa a fazer sempre será identificar os coeficientes dessa equação de segundo grau, a, b e c. Neste caso, o x² não tem nenhum número na frente dele. Sempre que não tiver nenhum número, o a é 1. Nosso b é o número que acompanha x, neste caso, menos 3. E c é o número que não acompanha nenhuma incógnita. Neste caso, c é igual a menos 4. A primeira etapa, calcular o discriminante. Portanto, vamos substituir nos coeficientes os seus valores. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Temos, então, que delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Lembro que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Portanto, mais 9. E na multiplicação entre os três números temos menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Temos, então, mais 16. Delta é igual a 9 mais 16, 25. Delta é igual a 25. Conhecendo o valor do discriminante, vamos para a segunda etapa. Substituindo os valores do discriminante e dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual a menos da fórmula b, que é menos 3. Portanto, nesse caso, prestem bastante atenção, pois temos menos menos 3. Mais menos raiz do delta, que é 25. Sobre 2 vezes 1, que é o nosso a. X igual mais 3, mais menos 5, dividido por 2. Etapa 3. Vamos calcular agora x1 e x2. No x1 temos x igual a mais 3 mais 5, dividido por 2. X' é igual a mais 8, dividido por 2. Logo, x' igual a mais 4. Vamos calcular agora o x2. x2 é igual a mais 3 menos 5, dividido por 2. Tenho 3, devo 5, devo 2. Portanto, x2 é igual a menos 2, dividido por 2. x2 é igual a menos 1.
Portanto, as raízes dessa equação são 4 e menos 1. Resolver uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara não é muito difícil, pois basicamente calculamos o valor numérico de uma expressão algébrica, sendo a fórmula sempre a mesma expressão algébrica. Os erros que mais acontecem e com os quais precisamos ter mais cuidado se referem normalmente a cálculos matemáticos simples e as regras de sinais, portanto tenham muito cuidado com isso. E redobrem a atenção na hora de calcular. Agora tente você calcular uma equação de segundo grau. Se necessário, volte e assista o vídeo novamente. Até a próxima!